noite! Chegou segunda! Que delícia, gente! Mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha! E hoje tá bombando, hein? Hoje o diagnóstico é super diferente, a gente não teve nada igual. Né? Hoje a gente vai estar conversando aqui com a Daiane. Boa noite, meu amor, seja bem-vindo. A Daiane, gente, tem uma história muito legal, muito diferente do que a gente está acostumado aqui em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E isso deixa a gente feliz da vida, né? Porque é mais uma história que a gente vai estar conhecendo. Ó, que maravilha, que delícia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Isonete, Drica. Boa noite, meu amor. Vamos entrando, aguardando o Dai entrar aí para a gente poder já convidar ela, para a gente já começar o nosso bate-papo. Porque hoje tem muitas dúvidas, tem muita coisa aqui que eu quero conhecer dessa mulher e a gente precisa ter tempo, né? Boa noite, Luana. Minha filhota linda. Sempre presente, né, filha? É isso aí, mamãe. Massinha querida, boa noite. Daiane, querida, anfitriã da noite. Não é anfitriã, né? Anfitriã sou eu, né? Mas é a convidada mais esperada da noite. Juju Bela. Vão todas entrando aí, eu já vou convidar a Dai para a gente poder conversar. Vera, meu amor, boa noite. Como estamos? Pensei em você essa semana, viu? Depois a gente conversa aí. Conheci uma mãezinha e lembrei de você. Ai, que delícia. Eu já vou convidar a Dai para a gente poder conversar e entender essa história aí, né? Cadê Dai? Dai tem muita coisa para contar pra gente. Uma mulher inspiradora. Oi, Dai! Oi, Boa noite, querida. Tudo bom? boa noite, tudo bom? Tudo bem com você Eita, também? tudo ótimo. Deixa eu me centralizar aqui. Eu botei Tá. o celular fora do lugar. Tá cortando meu rosto. Tô falando aqui que é a mulher mais esperada da noite, você. Todo mundo querendo conhecer essa história aí. Tanta gente me perguntando um Tá. bocado de coisa. Eu falei, tenha calma. De noite vocês ficam sabendo. Pronto. Coloquei aí. Então, Dai, vamos começar. Eu quero te Vamos. agradecer, né, por ter aceito o É nosso convite. Quanto tempo tem que a gente já conversa, né, pelos bastidores, ver- é não é? verdade. E Mas eu aí que a agradeço, é gente, uma honra estar aqui. que maravilha. Gratidão pelas palavras, né? Porque assim é muito satisfatório assim quando eu acho alguma história que realmente mexa comigo, né? E realmente assim eu digo assim, ó, essa história é uma história de inspiração. Na verdade, todas as nossas histórias é de inspirar alguém. Mas tem determinadas histórias que é algo assim diferente do que eu, pelo menos, estou acostumada. E a sua história, para mim, foi uma dessas, né? Eu falei, não, a Dai tem que ir para o projeto Descoberta do Diagnóstico, porque tem muita gente que precisa conhecer essa história, Hum, né? Então, assim, o é projeto verdade. da Descoberta do Diagnóstico, ele surgiu agora, nessa pandemia, né? Eu tenho uma filha com síndrome de Down e ela tem 13 Sim. anos. Ela tá até aqui, tá aí assistindo a Eu gente. assisti, eu assisti a live dela no dia que tava com É, ela tocando violão e tal, não foi? foi. Exatamente. Aí, desde quando eu descobri que Luana nasceria com síndrome de Down, eu dizia que eu ia fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Só que eu nunca fiz nada. Aí, quando Luana fez 10 anos, eu comecei a sentir um grande chamado de que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, eu escrevi um livro. Escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down e agora? Onde nesse livro eu conto toda a minha história. E aí consegui alcançar muitas famílias, né, com esse livro, com a minha história. Eu falei, ó, eu posso fazer algo mais. E aí veio a pandemia.
E aí, o que fazer nessa pandemia, né, Dai? Isolamento total. E É, aí, Deus me inspirou, colocou uma grande mulher na minha vida que me incentivou a criar o projeto Descoberta do Diagnóstico. E amanhã, Dai, faz um ano, exatamente um ano, que amanhã, bacana. 22 de junho, que esse projeto, toda segunda-feira, tem uma história. Olha que delícia, né? Que lindo. Eu venho acompanhando, desde que a gente se conheceu, né? Pelo Insta, eu venho acompanhando toda Sim, segunda-feira. Realmente são histórias incríveis, inspiradoras, né? Que vai sim, ajudando, repassando para cada pessoa, né? Que a gente acha que não vai inspirar ninguém, mas pelo contrário, né? Que vai sim. inspirando, vai ajudando bastante. É. Uhum. É, Dai, porque tem gente que acha assim, ó. Ah, eu não tenho um filho com síndrome de Down, então eu não preciso assistir essa live. Ah, eu É, não tenho um filho uhum, autista, eu não preciso. E não é assim, né? A gente vai né? se Não é. inspirando com aquela história, porque de alguma forma a gente se conecta. Eu acredito nisso, eu Sim, acredito que cada eu história a gente também. aprende alguma coisa, né? E aí amanhã, essa pessoa que eu falei, essa mulher que me inspirou é a Patrícia Loretti, né? A gente fez a live um ano atrás, e aí eu convidei ela para que ela contasse, né, para a gente como é que foi esse processo de um ano para cá, porque ela tem câncer no estágio bem avançado, né? E assim, tem uma história de vida linda, uma mulher que tem uma vontade de viver incrível. E aí essa mulher me deu tanto tapa na cara, sabe, daí com a história dela, que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico. E eu convido você, Dai, para amanhã estar com a gente aqui, nessa live Sim, com certeza. comemorativa, para conhecer Patrícia. Você vai gostar, eu tenho Sim, certeza. Tá? tá, E hoje tá. a gente quer conhecer quem é Daiane, né? Quem é essa mulher que a inspira, que eu te acompanho aí no seu perfil. Fico batendo palma para você com suas postagens, né? Acho bem legal, bem interessante. E todo mundo aqui quer saber, Obrigada. né? Quem é Daiane? Fala um pouquinho de você, quem é essa Bom, mulher? eu sou a Daiane, né? Meus amigos me chamam de Dai. Eu tenho 29 anos, tenho dois filhos, uma menina de 11 e um menino de 5. E a amputação, ela veio no ano de 2015, quando o meu filho, o segundo filho, nasceu, após um mês. Após o mês que ele nasceu, eu tive choque séptico, que foi causado por infecção urinária. Sim. Tem alguma ligação com a gravidez, Dai, essa infecção urinária? Não, na verdade, essa infecção urinária, ela veio causada de anos, né? Silenciosamente. Eu sempre tive o quadro de infecção urinária, mas geralmente na gravidez sempre tem, né? Infecção urinária. No Sim. caso, na minha, ela se alastrou, né? Fiz tratamento e tudo, mas só que ninguém podia imaginar que estava tão grave por dentro, né? Uhum. E você sentiu alguma coisa? O que é que você sentia? Porque assim, quando a gente vê, por exemplo, quando eu tive infecção urinária, era assim, eu não Hum, conseguia fazer xixi de jeito nenhum, né? Mas isso. assim, tem Não, mas vários, assim, tem vários níveis, né, de infecção urinária. Conta pra gente aí, pra gente isso. entender essa Na infecção. gravidez, na gravidez eu senti, mas assim, não foi assim do xixi, sentia de vez em quando, Sim, porque ficava internada, porque o médico fazia o tratamento, dava alta, mas nunca chegou ao ponto de não, vamos fazer uma ultrassom pélvica, né? Não, só era aquele exame, aquela rotina deles. Então, sim, quando veio o nascimento do meu filho, né, do segundo filho, o João Victor, aí com 15, a minha mãe veio, ficou comigo 15 dias. Após os 15 dias, ela foi para casa, porque eu tive um parto super tranquilo, sim. tudo ok, estava super bem. Aí, então veio essa dor, né? Essa dor que foi uma dor pélvica. Foi assim, muito rápido, sabe, Luciana? Aham, Tudo muito rápido mesmo. Não deu tempo de sentir nada, ela veio assim, do nada mesmo, a dor. sim. Como se fosse uma cólica. Quando a gente tem um Aham, filho, geralmente com um mês, ou demora, às vezes, a nossa menstruação vem, né? Então, eu achava que sim. seria, não, acho que eu vou já no meu dia de mulher, né? Mas não, a dor, ela Uhum. foi se alastrando, a dor, ela veio veio para minhas costas. Ela, eu sentia todos os meus ossos estralando de tanta dor, eu desmaiava em questões de segundos. E você estava amamentando? Tava. Pra tu ter noção, eu apaguei com ele nos meus seios. Ele Foi mamando. mesmo. Foi. Sim, então aí você apagou.
Aí levaram você para o hospital. Como é que foi esse Aí, processo? Você não aí me lembra de levaram nada para. disso, né? Não, eu É o lembro. que Eu até lembra? lembro até chegar ao hospital, assim, eu desmaiava e Sim. acordava. Quando a dor vinha, não, eu não resistia, eu logo desmaiava, porque era muito forte. Aí quando Sim. eu fui para uma UPA, né? Aí fizeram a medicação e mandaram para casa, porque UPA é assim, só faz a medicação. Aham. Então, quando eu vim para casa, a dor ela aumentou muito mais, ela aumentou umas 20 vezes mais. Então, eu voltei. Quando eu voltei para a UPA novamente, não, eles chamaram o SAMU. Já estava num estado assim, muito grave mesmo. Aí encaminharam para o hospital, né? Quando chegou no hospital, eles fizeram um exame. Até aí eu ainda estava lúcida, né? Desmanhava e acordava. Aí eu me lembro só que o médico disse que Daiane, a gente vai ter que fazer uma cirurgia na tua barriga, porque tem muito pus. Só isso que eu ouvi. Aí eu vim Aham. acordar, já estava com quase um mês. Você teve febre? Nesse período de desmaio, teve febre? Porque geralmente infecção a gente tem febre, né? É, sério, eu só vomitava muito, muito mesmo. Vomitava, com diarreia. Era só os sintomas mais fortes e a dor. Sim. E aí depois desse apagar, só 30 dias depois que você acordou. Quase 30 dias, isso. Quase 30 dias. Aí E como? veio as, Sim, Oi. fale. Pode falar. Aí veio as amputações, né? Eu em coma. Sim. Foi em coma induzido, porque Sim. não tinha como resistir, né? Foi um coma induzido, mas na verdade chegou num grau que eu já não tinha mais chance, mesmo com a amputação. Ele chegou a chamar a minha família toda, todos os meus irmãos, meus pais, porque não havia, só ele disse que só Deus mesmo. Porque estava tudo infeccionado. Na verdade, a Tudo infecção foi generalizada, foi o corpo foi todo. generalizado, foi. Meu Deus. É, eu nunca ouvi falar nisso, Dai. Nunca ouvi Eu também, essa eu questão, né, fiquei de infecção assim, urinária. eu fiquei assim que nem ti quando chegaram para mim, né? E disseram, isso tudo Sim. foi por conta de infecção urinária. Eu também fiquei assim, Aham, infecção urinária, sabe? Fiquei voando, nossa, por quê? Por que fizeram aham, isso comigo, entendeu? aham. Porque assim, a gente, é como eu te falei, essa infecção urinária era você sentia na urina ali e pronto. Aí passa Era. remédio, você toma um remédio e Isso. melhora, né? Só, Eu não sabia eu que tinha cheguei, essa é, situação, né? nem eu também não sabia, nunca passou pela minha cabeça. E ele ainda disse que eu tive muita sorte, porque chegou nos meus membros e não foi para o meu cérebro, né? Porque ele disse que poderia ter ocorrido de subir para o cérebro, para a cabeça. Então eu estaria viva, mas eu estaria Sim. só ali na cama, sem conhecer ninguém, sem falar com Vegetando. ninguém, vegetando. E como é que foi esse processo assim? É, você precisou fazer a cirurgia, né? E essa cirurgia, qual foi o objetivo? Já que estava tudo infeccionado, eles A limparam? Como cirurgia é esse foi, processo? eles limparam, tem uma cirurgia na barriga, Sim, grande. Aí eles limparam, que a minha irmã falou, limparam tudo. Aí saiu da sala, disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas eu não estava reagindo. sim, Eu não estava reagindo. Aí foi onde foi começando a necrosar, né? Veio a mão, que amputou os dois dedos da mão direita. sim. Primeiro foi os dois dedos da mão direita. Aí eles foram tentando salvar, porque já estava subindo o braço todo, né? Porque sobe logo. Hum, Aí depois passou para os pés, amputaram só um pedacinho dos dedos. Aí não salvava. Aí foram amputando, sabe? Aos poucos foram assim, maltratando a minha sim. família toda, assim. Todos eles falam que ficavam angustiados. Ah, hoje vamos amputar isso. Aí hoje vamos amputar aquilo. Ficaram assim o tempo todo, até que foi abaixo do joelho, uma. Quando eu saí do coma, já tinham amputado da mão e uma perna, a outra ainda não. Sim. Então você ficou sabendo que já tinha amputado os dedos da mão e uma perna, né? Você já tinha Só essa que consciência de uma perna. não deu Não? tempo, não deu tempo ninguém chegar e me dizer. Eu percebi assim, Sim, o pior foi isso, eu percebi. Não deu tempo a sim. psicóloga vir, não deu tempo ninguém conversar comigo. Eu percebi rapidamente. Então,
Então, o seu diagnóstico foi você mesmo que percebeu, ninguém te deu o diagnóstico. Ninguém deu, ninguém deu. Eu fui percebendo por conta. Teve um dia que eu me lembro, estava assim, por conta da medicação muito forte, a gente fica sonolenta, né? E eu também estava Sim, entubada, não tinha como gritar, eu não tinha como falar, então a minha revolta era só para mim, ninguém conseguia ouvir. sim, Eu ouvi uma irmã minha gritando, vocês vão cortar ela todinha? Aí sim. eu fiquei, sabe o que está acontecendo, onde eu tô? Quando eu acordei, eu fiquei assim. Aí o que foi que eles fizeram? Eles me colocaram para dormir novamente. Mas quando eu acordei do mesmo jeito, sabe? Não, tem alguma coisa Sim. de errado. Aí eu começava a contar os dedos da mão esquerda, tá todos. Aí eu começava a Sim. contar da direita, não, tá errado. Tem errado. Aí eu Aham. levantava a perna, assim, na cama, a perna direita, e eu via que tava. Eu vi alguma coisa estranha, que o pano estava levantando muito pouco. Aí, quando eu levantava Sim. à esquerda, eu via que o pano ia bem mais longe. A gente Aham. sente que tem a perna, sabe, quando amputa, mas eu via que tinha alguma coisa de errado. Eu Sim. sentia aquela dor horrível também. Você sentia a perna, Uhum. mas você não via, é isso? Isso, porque é o síndrome de fantasma, né? A gente sente. Eu Sim. ainda sinto até hoje aquela coceira e tal. Então, naquele caso, estava muito recente, né? Então, eu Sim. sentia. Mas aí eu via, não, tem alguma coisa de errado. Eu tô vendo que tem alguma coisa de errado. Aí foi passando os dias, quando eles tiraram a intubação, eu tive que fazer fono também. Foi tudo do zero. Foi voltar a andar, voltar a falar, voltar a comer. Foi tudo do zero. Foi como se eu tivesse acabado de nascer. E eu acabei de nascer, na verdade, né? Eu Aham. ressuscitei. É. Porque Sim. de 5% de chance de vida, né? Eu ressuscitei. Então, Andréa está aqui contando que teve uma modelo brasileira que morreu jovem por causa de infecção foi, urinária, né? Você deve saber dessa foi. Uhum. história. Eu, Eu não eu sei. sabia dela, não conhecia. Ela não resistiu nem à dor. Ela foi no avião, essa modelo. O médico me falou que não sabe como eu suportei tanta dor, porque ele disse que o tanto de pus que tinha dentro de mim, ele disse assim, ele disse que ficou impressionado, porque ele disse que a gravidez todinha, o bebê estava todo arrodeado de pus. Meu Deus, quer dizer, já estava lá desde a gravidez. Tava. Ele disse que olhe lá, que estava bem antes da gravidez, todo acumulado. Sim. Então, quando veio, O ela veio assim, seu mesmo parto foi para. normal ou cesáreo? Foi normal. Ele disse que se tivesse sido Se tivesse sido cesáreo, teria cesáreo, visto. Uhum, isso. teria visto. Ou Meu se quando Deus. eu tive infecção urinária, que eu já tive outras vezes, antes da gravidez, se o médico tivesse, não, faz uma ultrassom pélvica, mas não, os médicos só diziam, faz a prevenção, faz uma transvaginal, toma a medicação, fazia, mas não dava, o resultado dava tudo ok, mas se tivesse ido para uma pélvica, né, teria visto também. Meu Deus, Então quanta foi isso. coisa. Quando, quando eu saí do coma, quando eu me tiraram a intubação, mesmo assim, bem baixinho, elas percebiam que eu falava. Então eu disse, vocês me cortaram. Eu disse Sim, para uma enfermeira que estava me banhando, isso foi na hora do banho. Aí ela disse sim, assim, calma, e eu bem baixinho, sabe? Não tinha como, só se lesse meus lábios. Aí eu disse, não, vocês me sim. cortaram. Eles pode falar a verdade, vocês me cortaram. Comecei a dizer, a repetir, a repetir. Aí chamaram a psicóloga. Aí ela, não, a gente vai falar a verdade. Aí começou a dizer que tinha sido choque séptico e eu não sei o que é isso, o que está Sim, acontecendo, por que vocês fizeram isso comigo. Aí começaram a dizer que hoje é tal dia. Aí eu, não, tá errado, eu entrei hoje porque que vocês não esperaram eu acordar. Só que sim. na minha cabeça Você tinha estava sido completamente naquele dia. perdida de noção, né? Do tempo. Totalmente perdida. Aí sua irmã teve que assinar, seu esposo, só que na época eu estava casada, né? Então, ele tu vai, não tem que ficar com raiva deles. O que eu disse, Luciana, foi só, eu odeio vocês. Só isso, não soltei Sim. uma lágrima. Eu só disse assim, eu Aham. odeio vocês. Só que não tinha como eu ter noção que tinha se passado os dias, que a minha vida estava em risco. Então era tudo muito recente, não tinha como eu Sim, ficar revoltada, né? é, sim. Mas, na verdade, eu Aí, acredito, Dai, que pode ser uma revolta momentânea ali, né? Pela isso, situação, não, até ele de falou. entender Ele que. falou que o médico explicou para minha família: vocês têm que estar preparados, que ela vai culpar, ela vai ficar revoltada, não tem como. Ser humano nenhum não iria ficar ali, não, de boa, não tem como, Sim, né? verdade. Aí, com Porque uma semana o depois, novo não é fácil, né?
a gente Isso, encarar uma situação não, não é isso. fácil, assim. Eu digo por Não é. questão, assim, né, pela questão do diagnóstico de minha filha. Mas, assim, eu acho que é diferente quando o diagnóstico é com a gente mesma, entendeu? Eu acho que é É diferente, verdade. né? Porque eu jamais poderia. Eu achava que ali eu ia, como ele disse, você vai ter uma cirurgia. Para mim, eu fui para a sala de cirurgia. Eu achava que ele ia ter a cirurgia, dar tudo certo, mas deu tudo certo, mas não como eu achei, né? Que eu iria Sim. só limpar e eu ia sair ali bem, né? Não, não esperava. Então foi assim uma reviravolta muito grande. E após um mês eu estava ali na UTI ainda, depois estava bem mais ou menos, né? Aí, então o Então, você médico ficou veio. mais um mês na UTI, depois que você ficou Não, acordado. eu fiquei quase 2 meses no hospital, né? Quase Sim, 2 meses. Aí na UTI, quando eu já saí do coma, induzido, já estava me recuperando, mesmo na UTI, aí ele veio. O médico veio e disse assim, conversou comigo, chamou a minha irmã novamente, ela trabalhava lá no hospital, que graças a elas eu tive todo atendimento, porque você sabe que um hospital público não é fácil, né? Mas sim. ela trabalhando ali, ela se mobilizou, os amigos dela se mobilizou todinho. Eu acordei do como eu estava com o meu cabelo todo trançado. Eu tinha todo o cuidado do mundo, todo perfumada. Não é fácil um hospital público, mas eu Aham, parecia que eu estava no particular, perdão. sim. Na melhor sala, toda bem cuidada mesmo. Então eu devo muito à minha irmã, muito mesmo, e toda a equipe e os amigos dela. Então aí veio o médico, veio ela, veio a psicóloga, aí eu comecei a estranhar, aquele monte de gente na sala de novo. Ah, Então ele falou que não teria como salvar a segunda, que o calcanhar já estava muito necrosado, só que eu disse, não quero ver. Eu disse, não quero ver. Eles botaram um pano, né, assim, para mim sim. não ver. Eu disse, não quero ver. Eu não suportava olhar nem para minha mão. Aí ele disse assim, agora só você pode decidir, só você pode aceitar sim ou não, que teria que amputar o mesmo nível da outra. Eu não pensei 2 vezes, ele disse que não esperava. Eu disse, não, pode amputar. Eu disse assim, as psicólogas até eu disse, não esquece também, que eu tenho um contato. Ela disse, não esquece. Eu disse, Sim. pode amputar, eu só quero sair daqui. Me tira Uhum. daqui, eu só quero amputar. Eu disse assim, eu vou ficar bem sem amputar e vai. Aí eles amputaram no outro dia, abaixo do joelho, no mesmo nível da outra. Porque estava subindo, então eu não tinha escolha. É. Eu não tenho escolha. Se eu não deixar, vai subir, vai perder muito mais. Eu não penso, então disse, pode Aham. amputar. E foi Aí, uma tanto que escolha amputou. com sabedoria, né, Dai? Porque assim, você poderia ser uma escolha negativa por conta da É, revolta isso. que é normal, né, no ser humano diante de uma situação dessa. E de repente você podia ter morrido mesmo ali, né, com essa Pois é, eu não situação. tinha escolha. Eu não tinha como bater lá. Não, não deixa, não deixa, não deixa. Não tinha como, Sim. né? Então, eu ia estar me martirizando, eu ia estar martirizando a minha família, a minha mãe, que estava muito mal, porque eu me coloco no lugar dela, que eu não sei como era que eu ia conseguir, se fosse um dos meus filhos, então eu não tinha escolha, eu só queria sair dali. Quando eu acordei, Lu, eu não tinha noção que eu tinha filho, acredita? Eu não sabia onde eu tô. Filha, a minha irmã, Aham. Daiane, luta pela tua vida, luta. Ela falando ali bem baixinho, mas eu bem sonolenta. Eu ficava, filho? Que filho? Aí ela botou um monte de fotos na parede na UTI, para saber que eu tinha tido um filho, Aham. tava só com um Sim. mês, muito novinho. Porque foi Então, tudo quando eu muito cheguei em casa, recente, né? quando eu cheguei em casa, ele já tinha quase 3 meses, né? Ou 4 era. Muito recente. Foi muito rápido. Aí você não pôde mais amamentar, né? Já não tinha, não tem mais Não, como amamentar, não, né? Porque por causa dos não. remédios também E ferra é isso. tudo, né? E eu tinha, assim, muito, muito leite. Na minha primeira filha eu não tinha mais dele, eu tive muito leite. Tiravam eu em coma, mas quando eu acordei, eu vi ela tirando também. Eu ficava, nossa, Sim. foi um baque. Ai, meu Deus, aqui, ó. O... Os pais sofrem mais ver uma filha nessa condição. É Jorge está verdade. falando. Verdade. É, não. Eu Eu tô lembro aqui a minha imaginando irmã uma falando que situação dessa. a minha irmã disse que quando a minha mãe viu Como é o nome eu da lá sua em irmã? coma, a Cacá é minha irmã também. É a Ela foi Cacá que uma está das aqui. que é, Te amo, é, irmã. a minha Gente, que irmã mais velha. história. E Ela assim, foi. Essa minha irmã, a Cacá,
O médico chamou ela para conversar como ela era mais velha, perguntou se era vaidosa, então contou tudo para ela. Ela Ah, morria de medo de eu culpar ela, mas na verdade eu culpei a aham, minha outra irmã enfermeira. aham, Mas ela assim, não, aham, só que eu culpei a outra que é enfermeira. Mas as minhas é. irmãs são. Eu não tenho as minhas irmãs como irmã, eu tenho como uma segunda mãe, todas elas, porque todas me apoiaram, todas me ajudaram muito. E sofreram muito junto, né? Porque Aham. foi muito difícil. É, é muito difícil mesmo você ter essa noção, isso que você falou aí, de cada dia ter que tirar um pedacinho, ter que tirar um dedo, tirar o pé, tirar. Ai, meu Deus, eu imagino assim, que situação, né? E assim, você não pode dizer não, não Isso. tire, É. E né? a minha mãe lá, né, com meus dois filhos, minha filha pode morrer. Eu não consigo, Sim, assim, imaginar o sofrimento dela, porque eu sou mãe, você é mãe, então a gente fica, né? sim, Foi pois muito é. forte para ela. Ela, quando me viu lá, entubada, eu fiquei outra pessoa. Tem noção, se Uhum. olhar as fotos, fiquei muito inchada. Diz, quando ela viu, ela disse, não é, ela gritou. A minha irmã disse que ela gritou quando me Porque viu deve tomar lá. muito corticoide, né? Deve tomar muito Muito, corticoide, foi sim, muita muito nora, né? Muita remédio. É, noradrenalina, morfina. Eu tomava muita é, morfina. sim. Meu Deus. Mas enfim, me conte aí como é que foi essa questão de saída do hospital. Como é que foi assim que você começou a perceber que você, por exemplo, essa questão de noção, né? Noção de tempo, reconhecimento dos seus filhos, voltando a essa história, né? A sua própria história. É. Como é que foi Então, essa. até eu chegar aí para enfermaria, nada de escândalo, nada de choro. Tive só um Sim. choro leve, mas fraco, assim. Mas a ficha foi cair quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em Sim. casa, que eu dependia das pessoas para tudo, para tomar banho, para escovar um dente, para pentear o cabelo. Porque em coma a gente tem que fazer. Eu não conseguia levantar nem o braço direito. Eu não Sim. conseguia, porque a gente perde todo o movimento, né? Fiz fono, fiz fisioterapia, então ficava vendo ali a minha mãe cuidando de mim, as minhas irmãs, duas irmãs que me ajudaram muito, uma era com meu filho, a outra era comigo, me pegava num Uhum. braço, me banhava, então Meu quando ela Deus. ia pentear meu cabelo, Lua, eu chorava muito, eu dizia, eu queria ter morrido, eu preferia ter morrido, eu não quero isso pra mim, e ficava Uhum. naquela o tempo todo chorando, culpando. O Aí veio momento da revolta, né? o momento da revolta. Aí, com 2 semanas que se passou que eu estava em casa, meu cabelo começou a cair. Eu Uhum. gritava, eu estou doente de novo, o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo tudo isso Sim. comigo? Aí eu fiquei muito mais revoltada, tu não tem noção. Eu não chorei quando eu disse, tu perdeu as pernas, mas quando eu vi os meus cabelos na minha mão, Uhum. eu gritava, Mas desesperada, a queda do desesperada. cabelo é por conta dos remédios que tomou? A quantidade de Aí foi, a minha remédio? irmã ligou, calma, que é por Sim, conta dos mas não tinha palavra, não tinha nada sim, que me eu fizesse. sei. Uhum. Eu fiquei totalmente descontrolada. Então, o dia todo se passando, e eu ficava, se vocês não conseguirem uma prótese para mim, eu vou me matar. Eu dou até 1 ano para vocês. Eu ficava naquela, obrigando, Sim, forçando, vocês têm que conseguir. Não é uma coisa fácil, né? E hoje eu tenho noção sim. que não é nem pelo SUS, nem particular. É muito caro. E pelo SUS, todo mundo já sabe como é as coisas pelo SUS. Uhum. Aí eu ficava, se chegar a virada do ano, eu não ficar em pé, eu vou me matar. Então eu ficava pressionando todo mundo Uhum. mesmo. E com 1 ano e meio, eu engravidei de novo, numa cadeira de roda. Sim. Tá? Eu engravidei alto risco mesmo. Então, quando Sim. chegou com Então você seis tem três meses, filhos? não, não tenho. Quando Ah, completou 6 meses, a bolsa rompeu. Então, fui para o hospital, desmaiada, fraca. sim. Quando chegou lá, o médico fez os exames e disse: a gente vai ter que abortar, porque já está indo para o sangue dela e vai causar outra infecção nela. Ai, meu Deus. Aí É, fizeram um aborto. Fizeram um aborto. sim. Oh, meu Deus. Aí foi ali que eu Sim. percebi que Deus me queria aqui, que eu tinha um propósito. E eu estava passando por um momento muito difícil de aceitação ainda. Sim. E além do mais, É o do momento do casamento, luto, né? e ainda mais ter ficado grávida novamente, o casamento estava, sabe, não estava bem. Sim. Então, todo mundo já sabe, né, como é difícil. Aí eu ficava, eu não tô aguentando.
por que está acontecendo tudo isso Os comigo? questionamentos, né, Dai? Os Vem muito questionamentos, assim, eu questionamento, né? venho Por que e fica comigo? naquela, porque, exatamente, por que comigo? Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal a ninguém, por que comigo? Tanta gente mal, por que que não vai Você pro... sentia que era um castigo para você? Porque tem muita gente que fala disso, né? De castigo, me sentia Eu, castigada. Como eu é isso sim, para você? ao mesmo tempo eu senti, ao mesmo tempo não, porque eu não me vejo um monstro para ser Sim. castigado, entendeu? Aham. Aí eu ficava nesse questionamento, Ninguém eu é, não sou né? um monstro, ninguém é, mas a gente fica, ai, por que que não vai para aquela Sim. pessoa que rouba, que mata outras Aham. pessoas, né? Aí eu fiquei nessa, mais uma hora vai dar certo. Eu ficava uma hora vai dar certo, mas aos poucos eu fui me aceitando. Sim. E como, então você acredita que essa gravidez que você teve, ela teve um propósito para contribuir com a sua aceitação? Eu acredito demais, muito. Já antes de começar a live, eu contei que quando aconteceu esse aborto, eu já estava passando por problema para aceitar e problema do relacionamento, que foi uma das piores partes, mas também me ensinou bastante que eu Sim, não precisava de homem nem de ninguém para me levantar, porque só dependia de mim sim, e de Deus. Então, eu tive um sim. sonho com a amiga que faleceu, e no sonho ela dizia: te acalma, tu te acalma, que vai dar tudo certo, Deus tem um propósito. Foi só isso. E eu me acordei super assustada, porque ela tinha Sim. falecido fazia só 2 dias. E eu tive esse Aham. sonho. Eu me acordei assim muito assustada. Então, dali, da frase dela e do que aconteceu, que eu poderia ter tido outra infecção, ou então que eu poderia ter realmente ter tido mais um filho numa cadeira de rodas Sim, sem estar reabilitada, ia sim. separado e estar sofrendo. Disse, não, eu tenho que levantar. Eu tentei suicídio 3 vezes e nessas 3 vezes o meu filho chorou. Então, assim, não, Deus não me quer morta, Deus não quer que eu Sim. acabe com a minha vida, ele quer que eu vença, então eu vou Aham. vencer, independente dos obstáculos, eu vou vencer. Pois é. Precisa enxergar, né, o pra quê da situação, porque nada é à toa, né, Dai? Isso. Nada é à toa. Aí Só que quando não eu é fácil a quando eu gente enxergar e- isso. isso não é. E quando eu parei de reclamar, quando eu parei de reclamar porque eu estava comendo, eu estava bebendo, eu estava viva, eu não estava dependendo de medicação. Então eu parei de reclamar, veio a notícia da prótese do SUS. Aí eu fiquei, realmente, quando a gente para de reclamar, tudo vai dando certo. Legal Então, eu você recebi falar sobre isso, assim, porque é legal compartilhar isso com as pessoas, né? Porque, infelizmente, nós não temos noção do que é o poder da reclamação, né? Se a gente Não, isso é tivesse verdade. noção do poder da É. reclamação, a gente não reclamaria, Porque né? acordar de um coma e não poder beber água, eu não podia beber água. Era tudo que eu queria. Eu entrei na sala de cirurgia com muita vontade de beber água. Eu acordei com muita vontade de beber água. E eu não podia. Porque se botasse, ela tentou, quando ela colocou água na minha boca, eu engasguei. Eu não conseguia líquido. Eu engasguei, quase eu morro novamente nesse dia, na fisioterapia. Por causa que a intubação, ela prejudicou. Então, eu tive que fazer a fono. A minha água era uma geleia. Quando eu quisesse beber água, eu tinha que botar um pó, ela se transformava numa geleia. Então, eu fiquei nessa, né? Quando eu bebi água, quando eu comia arroz e carne, meu Deus, muito obrigada. Era tudo que eu queria. Hum. Pois é, e a Então, gente não dá tem valor, gente aí né, que Dai? e a gente não dá valor. Uhum. É isso, e a gente não dá valor. E hoje eu tenho noção, né? De esperar Eu pela gosto, vontade de Deus. eu gosto muito de falar sobre isso, né? Assim, eu tenho trazido muito a questão do poder da gratidão. O quanto o poder da gratidão é forte na nossa vida. A gente trocar a Uhum. reclamação pela gratidão. E a gente tem mania de dizer que a gente agradece. A gente fala o tempo É, todo, eu sou muito grata pela vida. A gente não é grata pela vida. O que você está falando, né? Só quem passa por uma situação dessa é, consegue valorizar um copo com água. é, com, isso, Será que uma com de nós certeza. aqui que estamos assistindo a Daiane falando, será que hoje a gente bebeu um copo com água? Será que em algum momento a gente agradeceu por esse copo com água? Né? A gente não agradece pelo copo com água. A É, gente não agradece na hora que vai no banheiro e faz o número 1 e faz o número 2. A gente não agradece porque isso, a gente acha que é normal.
A gente não agradece porque a gente respira, porque a gente acha que é normal. Quantas pessoas hoje aí, nessa situação que a gente está de Covid, sonha em respirar sem oxigênio, né? Sem precisar de aparelho. E a gente está aqui respirando e a gente não agradece por isso, porque a gente acha que é óbvio, porque a gente acha que é normal. E aí vem você, daí conta a sua história e vê o quanto um prato de feijão você sonhava, né? Ou De um copo comer de água, né? um copo com água, que é tão normal para todo mundo, né? E a gente não agradece, mas é muito mais fácil ficar reclamando, ficar reclamando. E muitas vezes a gente fica, o que será que as coisas estão acontecendo na vida da gente? E a gente não sabe. Simplesmente porque a É. gente não está sendo grata, né? Uhum. Isso Então, mesmo aqui, ó. A Vanessa está aqui falando, gratidão virou moda. Mas na realidade somos tão ingratos, é isso mesmo que a gente não agradece o que a gente tem que é verdade. agradecer mesmo, né, É. Dai? Então, quando eu recebi a prótese de SUS, eu fiquei muito feliz. Mas, ao Sim, mesmo tempo, eu fiquei muito triste, porque eles deram a prótese simples. Não tive sim, reabilitação. Então, é uma coisa que, como eu recebi uma prótese, eu não tinha noção de como colocar, eu não tinha sim. noção da reabilitação. Então, o médico que fez, ele me deu uma semana de reabilitação e tal. Mas aí eu fui para casa, mas toda vida que eu colocava, ela criava muita bolha de sangue no meus cotos, joelho. Então eu Sim. fiquei, mais uma vez, eu fiquei desanimada. Eu tenho uma prótese, mas é mesmo que nada, porque se eu colocar, não passava nem 5 minutos, ela doía, eu não soltava o Uhum. andador. Eu fiquei assim, muito mal. Assim, por que eu ganhei uma prótese se eu não tenho É uma como ter um não é, sapato não é boa? apertado, Dai. A gente poderia Aí fazer esse então eu ficava comparativo? ali. Então eu ficava ali encostada. Ou então, às Sim, vezes, eu tirava uma foto no espelho, em pé e tal. Foi aonde Deus colocou pessoa maravilhosa na minha vida, que foi o doutor Ediângelo, que é o do projeto sim, Método, né? Que eu estou usando até a blusa. O Método RAP, sim, ele viu lá. Ele disse que viu no Instagram e estranhou. Ele, nossa, por que que as fotos dela é todas em pé no espelho e segurando o sim. andador? Ou na cadeira? Ele disse que ficou curioso. Então, ele foi lá me chamar no Instagram. Então, ele te chamou. Aí, conversou comigo, eu tenho um projeto, vem conhecer. Então, eu ficava, depois eu vou e tal. Não tinha Uhum. aquela vontade, sabe? Eu tava naquela bolha Uhum. de autopiedade. Eu sou uma coitada, eu Sim, não vou não, isso. entendeu? Aí Uhum. chegou o dia que eu fui. Sendo a Quando eu cheguei vítima lá, ainda da situação, né? a Como vítima a da grande situação, maioria de nós. então, quando eu cheguei lá, foi aonde minha vida transformou para melhor, onde eu vi que eu podia ser uma mulher forte, onde eu vi que não é aquela Daiane morreu, aquela morreu. Uhum. Hoje eu sou outra. Quando eu cheguei no projeto dele, que ele junto com o Fred, o tutor físico, né? O educador Sim. físico da gente, o Fred, que é É o na do sua boxe do cidade CrossFit. mesmo, é, Dai? Você mora em que É, cidade, é é? um Fortaleza. É um Ah, CrossFit. Eu faço CrossFit adaptado. Ele criou esse projeto de CrossFit sim. voltado só para amputados. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, ele viu que eu não soltava o andador por nada. Morria Uhum. de medo. Aí ele começou a conversar comigo, ele melhorou a minha prótese, então foi lá que eu evoluí. Dentro de uma semana, ele me libertou do andador. E Poxa, aí rápido. ele me fez o convite, porque a reabilitação, né? O que eu precisava era de um Sim, atendimento, de uma força. Precisava sim. de alguém que me fizesse acreditar em mim, que acreditasse em Uhum. mim também. Então ele veio com esse projeto e hoje eu sou embaixadora do projeto dele. Meu Eu sou Deus, é uma coisa que que eu orgulho. sou muito grata a ele pro resto da minha vida, porque ele me tirou daquela bolha de autopiedade e me fez ver que Uhum. eu sou uma mulher forte, que eu ia vencer. Pois é, gente, são provações mesmo. A Déia está aqui falando aqui. E a Nara está aqui dizendo, Deus sempre envia anjos para a gente. É isso mesmo, né? Sempre, sempre. Então, E é uma coisa que por mais profissionais que nem eles, né? Que eles não trabalham só por eles trabalham por amor e dedicação ao sim, paciente. é. E é a missão de vida, né? Eles já entenderam que a Isso. missão de vida deles é isso aí, né? Então você É vê, porque tem resgatou gente a que tem Daiane, né? profissional, me resgatou. Tem profissional que, por amor, mas quando vai atender o paciente, não trata bem. Então, não é Sim, por amor. verdade. E ele é por amor. Como você vê lá, né? Eu sempre posto vídeo lá do método, né? É Sim. muito Ah, eu incrível. Chega fico, eu assim, fico, eu sempre acompanho, assim, vejo.
Qual a sua idade, Dea? Dea tá perguntando qual a sua idade, Dai. Eu tenho 29. 29. Quando a 29. infecção urinária, quando aconteceu a amputação, você tinha 23, não foi isso? Isso, tinha 23. 23 anos. Imagine, Dea, que história. Uma história que realmente é Imagina pra gente, assim, eu, tirar o pois é, chapéu, né? muito vaidosa, adorava um salto. Então, Sim. foi forte, muito forte. Aham. Pois é. Eu também, Dai, sempre gostei muito de salto. Mas a coluna travou e aí eu precisei descer do salto, né? Então, assim, realmente, imagine, né? Eu saí do salto, aí ficava assim, quando eu queria usar salto não podia, mas você vê, aí vem você com essa história que mudou, né? Hoje você também não pode usar salto. E a gente fica reclamando porque não pode usar um salto Olha, por falta de a Ed, atividade física. Porque o meu a caso, eu não Ed, posso usar salto por isso. falta de atividade física, né? Pois é, tem a Ednúzia, ela foi uma das enfermeiras que me viu lá na UTI, ela estava sempre Sim. me dando força, falando comigo. Ela Ela tá aqui, colocou né? linda. Colocou, linda, É, você tá. sempre lutou pela vida. É lindo, né, Ednusa, você ver assim, eu acho que é um sentimento muito de orgulho, né? Você ver um paciente, porque assim, eu acredito muito e eu acho que a parte de enfermaria, né, técnico de enfermagem, eu sinto mais isso, até do que dos próprios médicos, essa questão assim de amor mesmo aquilo, porque É. são os enfermeiros que têm ali o contato, né, Uhum, diário com o paciente, então assim, era. realmente a gente sente o amor dessas pessoas, desses Eu senti profissionais. demais. É tanto que eu tenho um contato até hoje, elas cuidavam muito bem de mim. Parecia que elas estavam cuidando de uma boneca ali. Um Aham. perfume, o cabelo bem penteado. Então, Que elas foram delícia. incríveis comigo. Pois é. E aí me conte assim, e aí depois dessa prótese que você começou nessa embaixadora, né? É. Então, eu Do fui método RAP, no né? método RAP. Isso. E aí, como é que foi para você, seu sentimento? Como é que mudou? Você já estava separada aí, nesse Não, não período? estava. Não, não Ainda estava. Eu me estava separei. casada. Ainda estava casada. Ele me apoiava muito. Assim, apoiava. Ele é um pai incrível. Ele era uma pessoa Sim, responsável. Mas ele era um tipo de pessoa que ele dava o apoio, mas ao mesmo tempo ele tirava. Ele foi a sim, única pessoa que sempre estava me botando para baixo, entende? Ele dava o sim, apoio, mas ele tirava. Ah, eu acredito que ele não queria a minha evolução. Ele queria que eu dependesse dele, talvez. Porque, sim. infelizmente, tem gente assim. Eu não vou dizer que ele era um pai ruim. Ele cuidou muito bem de mim quando eu estava na E UTI. às Ele vezes dá, poderia. até inconsciente ele fazia isso, sabia? Eu lá, Até. inconsciente, ele estava todos os dias. Ele não me abandonou Aham, inconsciente. sim, Mas eu sempre falei, quem tá de fora não vê, acha que é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. sim. Mas ninguém tem noção. Ele foi uma pessoa muito boa para mim, não vou negar. Cuidou de Aham, mim tudo, mas ele não foi a mesma pessoa depois. Então, quando, aham, quando eu evoluí no método, ao invés dele me dar a mão, ele tirava, entendeu? Ele tirava o meu, sim. aliás, ele tentava tirar o meu autoestima. Só Aham, que quando ele tentava, mais eu levantava. Não, aham, você não vai me derrubar. E aos poucos virou um relacionamento abusivo. sim. Virou um relacionamento abusivo. Eu não vou esconder. Eu já escondi há Aham. muito tempo e hoje eu não vou esconder. E Então, não eu precisa, não, né, esconder. pois é, não precisa. Ele foi bom lá no hospital e tudo, cuidou, mas eu preferia que tivesse me abandonado lá. Porque se eu soubesse que além de ter que aceitar a amputação, uma cadeira de roda, que não é fácil, não vou dizer que é horrível viver numa cadeira de mentira, não é horrível, quem diz, é mentira. Eu aprendi a fazer tudo em uma cadeira de roda. Eu Aham, cuidei do meu filho em uma cadeira de roda, eu cuidava da casa em uma cadeira de roda, mas eu queria o apoio do pai, do meu esposo, e eu não sim, tinha. Ele dava o apoio, mas ao mesmo tempo não. Ele me traiu, ele me botava para baixo, então eu preferia ter sim. sido abandonada lá no hospital. Não era dar com a mão e tirar com a outra, né? Aham, Então, sei. mas tudo para mim foi lição e foi aprendizado, para ver que eu podia e não precisava dele e nem de ninguém. Eu preciso de Deus e de Aham, mim para levantar a pois minha cabeça. é. Eu só Aham, baixo a minha cabeça para orar e para colocar a minha prótese.
Não baixo minha cabeça para ninguém. Perfeito, perfeito. E aí, depois que começou com a prótese, começou com esse método, você achou a Me independente toda, achei então voltou independente. como antes. Como foi essa questão? Uhum. Você tem Eu, como eu fazer não esse sei. comparativo assim? Não, eu tenho, É, eu não voltei como antes. Não voltei. Eu sim. voltei uma mulher totalmente diferente, com muita mais vontade de Uhum, viver. Eu não imaginava fazer um crossfit. Eu só queria uhum, saber era de dormir. Trabalhava, uhum. eu trabalhei muito, comecei a trabalhar muito nova. Era babá, trabalhava em restaurante, trabalhei em uma fábrica. Mas eu em academia, eu surfar, nunca, não queria. Sim, sim. Então, hoje eu morri de medo. Hoje eu enfrento o mar, né? Eu também participo de um projeto de surf, estou no CrossFit. Então, eu me vejo uma mulher bem mais realizada, bem mais melhor. E Meu eu não Deus tenho do céu. vergonha, eu A não tenho mulherada aqui vergonha. tá tudo batendo palma para você. E a sua irmã Eu não Cacá tá aqui tenho. dizendo muito orgulho. É mesmo, ó. A gente tem que bater palma mesmo, né? Porque essa questão de atividade física, o quanto é importante pra gente, né? Daí a gente dá É desculpa. muito importante. Pois é, a A gente gente dá dá muitas desculpa. Então, desculpas, né? as pessoas acham que foi pouca coisa, mas não foi. Foi tudo um atrás da outra, amputação, mais outra gravidez, a Sim, abandono de relacionamento, depois volta, não muda, e vem sim, as humilhação. Então, foi. Se eu fosse uma pessoa fraca, se eu não tivesse pensamento positivo, eu não tinha pensamento positivo, eu não vou mentir. Então, meu sim. pensamento positivo, a minha fé, a minha gratidão, ela veio depois da amputação. Então, eu sempre falo, se não fosse por mim, eu não estava bem, porque foi muita coisa, não foi fácil. Então, com uma depressão forte, eu tive tudo. Tive tudo, Uhum, tudo mesmo para desistir, mas Deus foi maior e a minha vontade mais ainda, né? Junto sim. com ele. Porque precisa da gente, né? A gente não pode Uhum. tá jogando a responsabilidade só para Deus, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E Deus, isso, ele é isso grandioso, mas a gente precisa fazer realmente as coisas acontecerem, senão não vai, né? é Pois verdade. é, Vera, muitas palmas mesmo. Uma história assim que ensina muito pra gente, né, Yara? Uma história inspiradora, porque aí eu tenho certeza, Dai, que você tá contando isso aí, vem um filme na sua mente, né, assim, Vem, de vem. lembrança. E acredito que seja com outro olhar, né? Como é assim hoje, Bom, depois de 5 anos, né? Quase 6 anos, né? Que já aconteceu isso. isso, E quase aí 6 anos. você tá contando essa história. Qual o sentimento que te traz isso? E tá falando sobre essa história? Porque revive, você Hoje, lembra de é, situações. eu me lembro assim, quando eu me lembro assim do momento da UTI, dá aquela emoção, não tem como não Sim, dizer, pode se passar anos, sempre vai dar. Mas eu tenho um sim. sentimento muito forte de. Eu fico feliz, eu tenho uma gratidão tão imensa que ela não cabe dentro do meu coração muito, sabe? Uhum. Eu fico, nossa, como eu consegui superar tudo isso? Eu fico assim, às vezes eu paro para pensar, às vezes eu me olho no espelho, eu me acho maravilhosa hoje em dia. Uhum. Eu olho assim, Sim. porque, né, eu poderia, não, me sentir menos, mas não. E esses dias me perguntaram, tu se sente menos em período que outra mulher? Eu disse, não, eu me sinto até melhor do que muitas por aí. Uhum. Porque tem Uhum. mulher por aí com seus pés, com suas mãos, que não fazem nada da vida. E Sim, eu faço tudo. A minha mãe diz que pois eu não é. coloco fogo no mundo, porque, enfim, ela não vira o mundo de cabeça para baixo, não faz chover, porque, enfim, não tem um poder que se ela tivesse. Pois é. Deixa eu te dizer, quando eu te conheci, né? É assim, eu sou muito grata pelo Instagram, porque você vê, o Instagram a gente tem essa oportunidade de conhecer tanta gente, né? E aí Uhum. me encantou uma foto que você tem. Acho que você está em pé, com a lingerie vermelha, né? É Sei, eu com a acho que eu lingerie sei vermelha qual ou é. preta? É uma lingerie vermelha. E eu fiquei encantada com aquela foto. Eu falei, rapaz, eu preciso conhecer essa mulher. Foi ali que eu falei, foi através daquela foto que eu mandei mensagem para você. E aí eu comecei a te conhecer através daquela postagem. Porque às vezes a gente fica criando várias situações, né? Você tirando foto ali, expondo sua cicatriz, como se fosse Uhum. assim. O que é que eu entendo pelaquela foto, né? Depois aí eu convido as pessoas para ir no perfil da Dai, seguir ela, porque realmente é um perfil que inspira a gente.
E aquela foto trouxe para mim assim, eu não preciso ter vergonha da minha cicatriz, né? A gente vê que tem muitas pessoas que querem esconder cicatriz, querem esconder Isso. barriga de gravidez, querem esconder isso, esconder aquilo. E a gente não tem que ter vergonha de uma cicatriz. A gente tem que ter orgulho, né, Dai? Não, Como é que no você início é muito pensa com relação difícil. a isso? Hã? No início eu tinha muita vergonha, eu só andava de vestido longo, só andava escondendo a Sim, minha mão. Não, não mostrava por nada. Aí depois eu fui acordando. Aí teve um dia que meu irmão me levou para a piscina. Então, nesse dia, eu resolvi ficar só de maiô. sim. Mostrar mesmo a amputação, a cicatriz. E nesse dia, Lu, ele, o pai do meu filho, ele deveria ter me dado uma força. Ele me xingou. Aí Uhum, eu falei, não, agora mesmo é que eu vou mostrar. Entendeu? sim, Eu disse, não, agora que eu vou mostrar. Então foi também dali que eu fui vendo que não, hoje eu sou assim, hoje eu vou me aceitar. Eu não estou me exibindo, como ele disse, eu não estou me amostrando. uhum, Então, agora mesmo, então, eu comecei a tirar foto. Não é para se exibir, porque tem gente, tu quer se exibir teu corpo? Não, não é. Não é. uhum. Mas Não é. a questão do exibir é com outra intenção, né? Porque as pessoas falam exibir como se fosse É, querendo expor o isso. corpo. E não é. Não é, O não é, objetivo não é esse. não é, não é esse. Não. É tanto que tem a última foto que foi do Abril Laranja. Eu tô com uma blusinha preta, uma calcinhazinha preta, e na legenda tem, falando justamente sobre a cicatriz, porque Abril Laranja é sobre o mês da amputação, né? Então eu faço Sim, questão de exibir. Eu falava, eu vou fazer uma tatuagem em cima da minha cirurgia da barriga, mas hoje jamais. Ela, sim. ela é uma Tem que cicatriz mostrar muito mesmo. importante. Hoje eu não Sim, penso em fazer porque ela mostra que eu venci, né? Então eu não vou cobrir ela de jeito nenhum. sim, pois é. Olha a prova da gratidão que você tem aí, né? Em estar se expondo. E assim, ó, eu sempre falo, daí eu brinco assim, que a gente precisa usufruir do Instagram, das redes sociais, para a gente ser aparecida de verdade. Porque esse fato da gente Sim, ser parecida, a gente vai estar atraindo outras pessoas e contribuindo na vida de outras pessoas, entendeu? com Assim como certeza. você se apareceu com aquela postagem que chamou minha atenção, eu tenho certeza que chama a atenção de várias pessoas, entendeu? Chama. Ontem eu conversando E com eu um acho isso amigo importante. isso, que ontem eu conversando com um amigo que é cadeirante, a gente falou, né? Eu contei para ele que quando eu fiz a reportagem para uma emissora, né, aqui de Fortaleza, aí Sim. uma moça me chamou no Instagram, disse, Dai, tu acredita que tu salvou a minha vida? Aí eu, não, como assim? Aí eu, como assim? Eu tava prestes a tirar a minha vida quando tu apareceu na televisão contando a tua história. Ela disse que é grata, muito grata por mim. Aí eu, nossa, agora mesmo é que eu tenho que me Pois expor, é. mostrar. Aham, sim, Então eu não parei mais. Não parei mais de verdade. postar. E não Então tô pode sempre. parar, viu? Não pare, não. Às vezes a gente Precisa acha que a gente realmente não é estar exemplo, expondo. né? Mas hoje, Sim, hoje eu tenho noção que eu posso ajudar outras pessoas, até mesmo com uma autoestima baixa. Não precisa ter uma deficiência, basta ter pois uma é. autoestima muito baixa, porque é muito ruim a pessoa ter uma autoestima baixa. Eu já tive, então eu tenho noção. Sim. Quantas pessoas aí têm as duas pernas, os dois pés, têm o corpo Isso, que dentro do padrão, né, da sociedade perfeito, um corpo perfeito, e tá com a autoestima lá embaixo, tá passando pois por é, fases de depressão, né? isso. Buscando aí Eu não, suicídio. eu não me sinto uma pessoa melhor, uma mulher melhor nem pior, mas eu sempre falo, tem tanta mulher por aí, uma dona de casa que não agradece, não tem noção de cuidar de um Sim, filho direito da casa, e eu não, numa cadeira de roda, a minha casa, às vezes a pessoa chegava lá na minha casa, assim, arrumou a casa todinha com a minha mãe disse, não, foi ela, eu não acredito nela, ela arruma a casa, ela lava roupa, minha mãe, sim, ela lava numa sim. cadeira de roda. Então, não precisa. Então, é uma vida normal, muito Uhum. normal. É tudo adaptação, né, Dai? É toda adaptação. Porque às vezes a gente está de fora, a gente acha que é um bicho de sete cabeças. E É, aí depois que a gente começa a conviver, e a gente vai vendo que não é do jeito que a gente pensava. Isso para sim, qualquer diagnóstico, qualquer situação. Às vezes a é. pessoa que está de fora acha assim, ter um filho com síndrome de Down é um bicho de sete cabeças. Eu também achava. Mas depois que eu tive, eu vi que delícia é. Não é problema algum.
entendeu? Não é. Mesma coisa é com outras deficiências, a mesma coisa é com amputação, seja lá qual for, né? Qual seja a situação. É tudo questão de adaptação. Eu acredito que Deus não dá a cruz a quem não possa carregá-la. Se Ele deu pra Sim. gente, é porque Ele sabe que a gente vai conseguir. Aham. É. E faz parte do propósito da nossa vida, né? Eu acredito que tudo que acontece na Sim, nossa vida é nos dando direção para nossa missão, para o nosso propósito de vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, assim, a gente não pode ficar reclamando e a gente reclama demais, né? E essas histórias vêm justamente é, para poder trazer para a gente, assim, ó, acordar, né? sim, com Você já certeza. passou por tanta situação assim, daí nesse período, né, de 6 anos quase, né, de situação, né, de amputação. Você já passou, enfrentou alguma situação de preconceito Já, de já, amigos, até familiares? Como é que foi isso? pela pessoa que eu mais queria, que eu já sentei, pelo meu ex. Sim. Ele estava sempre, ele era uma pessoa que me ajudava e tal, como eu já falei, mas quando ele tinha uma oportunidade, ele jogava na minha cara, por isso que tu tá assim, bem feito. E isso Aham. machuca. Eu sei que Muito. Deus sabe o que queria para mim, não é ele nem ninguém que Sim. vai julgar. Ninguém pode julgar. Então, o preconceito veio mais dele. Veio mais dele. Aquilo machucava bastante, mas aquilo também me fortalecia cada vez mais. E assim, na rua, dificilmente, sabe? Porque as pessoas param assim, nossa, tu é muito linda. Muito difícil eu Aham. passar assim. Porque como eu sou uma pessoa muito vaidosa, mesmo eu mostro minhas roupas, dificilmente eu passo por coisa, não. Criança, Aham. quando me faz, tia, tu é um robô, tu é uma boneca. Aí eu sou uma boneca. Aí já passei Mas, assim, na perícia, uma vez no cine, um cara disse assim: nossa, tu é muito linda, pena que te falta a metade ainda. Aí eu olhei assim pra ele e disse assim: não entendi, como assim? Não, aham. porque tu ficou com a cadeira de rodas. Não, isso não diminui, não. Aí eu perguntei: o senhor tem esposa? Ele disse: tenho, por quê? A mesma coisa que ela tem entre as pernas, eu também tenho. Isso diminui Aham. alguma coisa? Ele, não, então pronto. Uma mulher É. cadeirante não é menor que uma mulher que anda, não. Aí foi o guarda e disse assim, parabéns, ela tá certa. Ele quer dizer que ela deixou de ser bonita ou mulher porque ela tá numa cadeira de roda. Sim. Aí muita Boa gente resposta. assim, tem muita gente sem noção mesmo, assim, nas Sim. perguntas. É. E olhares, então, né? Porque as E pessoas devem olhares olhar então. mesmo. Agora, eu acho É, legal, daí, quando uma criança fala, isso aí que essa criança falou, né? Tia, você é, é um robô, porque é normal mesmo uma criança eu fui, olhar. teve uma agência me chamou para trabalhar no shopping, né? Só para receber. Sim. Que... Aí eu fui, só de recepcionista. Tinha muita criança, né? Porque era para criança. Sim. Então eu toda recebendo as pessoas com as plaquinhas e tal, as meninas assim, mãe, olha a Barbie, eu tava loura, né? Parece uma boneca, umas Sim. bonequinhas da perna de ferro. Aí eu levava na esportiva, brincava, eu sou uma boneca, sou a Barbie. Aí tirava Aham. foto e tal, entende? Aí na academia também já Aham. chegou a criança, tipo, é um robô, assim, sou um robô, sou bonita, ele é muito bonito. Aham. Boa, boa, boa forma, né, de abordagem das crianças. Você vê a inocência da Sim, criança, ela vai e é fala mesmo, inocência. porque tem muitos adultos que olham, né, não faz nenhum comentário, mas Não, assim, fica demais. ali o Já pensamento. aconteceu, já assim, não falava, mas olhava, eu cheguei assim no shopping na aula de refeição, né? Todo mundo parava e olhava. Será que eu sou alguma Aham, celebridade que eles estão tudo olhando pra mim? Mas sim. de boa. E você se expõe mesmo, né, Dai? E isso que é legal, assim, não tá Sim, nem aí, né, como você disse, não, assim, de poderia estar jeito usando nenhum. calça para disfarçar. E não, Eu tenho você tá amigos que lá, usam calça, eu não, eu vou usar. sim, pois é. Luana mesmo, quando viu sua foto, ela me perguntou o que era isso, né? Eu fui explicar a ela o que era, porque Uhum. assim, teve Isso. até aqui no meu É. condomínio, tinha um menino, né? E meu filho perguntou a ele uma vez, perguntou a ele por que a perna dele era assim. E o menino Uhum. respondeu a ele, foi um acidente de carro, e aí eu vi os dois lá conversando, e eu deixei ele lá, se entendendo, né?
Porque realmente é Uhum. diferente para a criança. E ele Meu vai e filho, ele foi pergunta. crescendo, né? O meu filho foi crescendo e foi vendo. Aí, quando ele foi crescendo, ele foi perguntando por que que, cadê, vai crescer? Eu disse, não, isso aqui papai do céu levou, agora a mamãe tem essas perninhas. Então, ele foi entendendo. Já a minha Sim, filha de 11 anos, ela foi preparada para me receber, porque ela já era bem grande, ela já tinha que... sim. Ela foi preparada antes de eu chegar em casa, mas ela, assim, ela Porque é ela já uma tinha sete menina. anos, né? Era, ela, mas muito inteligente, ela é muito inteligente, então ela foi preparada até hoje. Ela faz questão de dizer na sala dela, teve um dia que ela, mamãe, vamos lá na minha sala, eu fui, ela disse que parece que a amiga dela tudo ficaram, é tua mãe, ela parece tão nova, ela parece uma boneca, então ela faz Aham. questão, isso é muito bom, né? Sim, com certeza é importante, porque é a mãe dela, né? É a aceitação. Uhum, O filho precisa aceitar também, né, Dai? Esse isso, processo isso, também. Ainda mais ela, que já isso, tinha 7 anos. Ela conheceu era, você com as pois é. pernas, né? E agora com a Uhum. prótese. E a minha mãe disse que ela chorava muito, porque todos os dias tinha muita oração. Então ela estava ali, a minha mãe disse que ela estava ali com a foto na mão e um texto, todos os dias rezando, junto com todo Sim. mundo. Ela chorava, então ali ela já tinha entendimento, tanto entendimento que ela já sofria, né? Com medo que o Aham. pior acontecesse. Pois é. Então, sofre junto. É como você falou, né? No começo a gente estava falando. Imagine para sua mãe ter uma Pois é. situação dessa com a filha, né? Mas também quando a gente inverte os papéis, né? Para sua filha também, É. né? Saber de toda essa situação, que para ela também não foi Sim, fácil, em saber que porque a mãe aí, estava no hospital, tudo né, isso, né? logo depois, quando eu cheguei, teve a festinha do Sim, ABC dela, né? Então eu poderia nem estar ali presente, mas eu estava mesmo na cadeira de roda. E ela fez aham, questão que eu tivesse. Poderia até, não, minha mãe não vai, porque tem muita criança pequenininha que infelizmente já tem preconceito, né? Poderia sim, ter, se não tivesse preparado, não, minha mãe não vai porque está na cadeira de roda, mas não. Eu fui com ela mesmo na cadeira de roda e a escola me colocou lá na frente como representante de todos os pais. sim. Então, eu via que ela estava feliz. E eu ficava vendo ela dançando, a valsa, ficava, eu poderia nem estar aqui. Aham. Que maravilha, né, Dai? Assim, é realmente uma história que fortalece demais a nossa vida, como a gente trouxe, né, a questão da gratidão. Gratidão é algo que a gente precisa exercitar todos os dias na nossa vida, o tempo todo. Assim, A gente tem até um novo projeto, né? O Mulheres que Cuidam com Amor, que dentro eu desse vi. grupo de mulheres, Dai, você tem que participar, viu? Você tem que vir. É sempre a Tá? primeira e terceira quarta-feira do mês, a gente faz pelo Zoom, que é uma plataforma fechada para a gente poder ter mais individualidade ali, né? Sim, Como é que eu chamo, meu Deus? Esqueci a palavra. Mas a gente está ali, só a gente, podendo conversar, né? À vontade. E aí a gente fala de vários assuntos, né? E a gente, dentro do grupo, a gente está trazendo esse exercício da gratidão. A gente está fazendo exercício da gratidão todos os dias, o quanto é importante. E a gente realmente trocar aí, porque a gente acha o tempo todo que a gente é grata e a gente não é. E eu tenho certeza que hoje você tem um olhar da vida, tem um olhar dessa questão do que de fato é gratidão, né? Como você disse, hoje você reconhece o poder sim, de um copo com conheço água, demais. né? De um prato de feijão. Privacidade, ideia, isso aí. É, A gente tem mais privacidade lá dentro do Zoom, né? Onde a gente pode estar uhum, batendo papo, sim, ficando mais à vontade, né? E assim, e uma olhando para a outra, porque aqui é só a gente, né? Todo mundo tá me vendo, mas eu não tô vendo ninguém, só tô vendo Daiane aqui, sim, né? E a mesma coisa Dai. isso. E lá não, a gente olha para a cara de todo mundo, né? E é bem legal. E aí eu quero te convidar, Dai, para você participar, dia 7 de julho, é nosso próximo encontro, Sim, viu? Que certo. é bem legal. Ó, o Fabiano tá aqui, colocou, eu sou amputado e admiro sua felicidade em seus vídeos. Tá vendo, Dai? Sim, Ele também é obrigada, Luciano. amputado. É. Esse último treino que eu fui agora, quinta-feira, tinha uma moça. Ela disse que ficou impressionada quando viu. Então, ela tinha me visto a primeira vez. Quando ela me viu andando, ela disse que ficou mais Sim, ainda. Ela disse, nossa, eu só tenho uma. E não tinha aquela vontade. Assim, pra você ver como é, né? Às vezes a gente
acha que a sim, gente está pior, mas tem sempre alguém em algo muito mais sim, forte, né? sim, verdade. Por isso que é importante sempre a gente, quando a gente traz essa questão da gratidão, né? Sempre tem alguma situação. Qualquer Sempre. situação que a gente esteja, sempre tem alguém em situação pior do que a gente. Todo mundo vai ser sempre assim, né? E a gente sempre tem que estar buscando essa questão da gratidão em nosso coração, porque Sim, é muito importante e tira a gente da situação da posição de vítima, né? A gente precisa sair dessa sim, posição com de vítima, certeza. porque aqui ninguém é É, tá, vítima. isso. É, eu sempre falo, eu poderia hoje estar ainda naquela bolha de autopiedade, porque eu me fazendo Sim, de coitada, não quero andar, não vou fazer. A minha família me sim. vê daquele jeito e ia fazer tudo por mim. Eu tenho certeza. Mas eu, com 2 meses numa cadeira de roda, eu quis enfrentar. A minha mãe não deixava eu cozinhar. Eu disse, não, eu tenho que tentar. É tanto que eu disse Sim. assim, eu preciso de ajuda. Aí eu pedi para uma psicóloga ir lá em casa e conversar com a minha mãe. Eu disse, não, vocês precisam conversar com ela, porque ela não deixa eu fazer nada. E eu quero tentar. Então, Sim. conversaram, deixa ela tentar, se ela, só ter cuidado. Então, eu fui lá cozinhar do meu jeito, nas minhas coisas, tudo baixinho, tudo já adaptado. Aí ela foi se libertando. Mas o Uhum. medo dela, mas mãe, né? Mãe é mãe. Sim, Ela tinha medo verdade. que eu me queimasse, tinha medo que eu caísse. Então, Uhum. mas ela Ela precisou, passou por é, tanta situação com você no hospital, né, Dai? Ela estava isso, querendo ali ela prevenir, né? proteger, né? Que é a mãe, né? Que pudesse botar dentro do potinho, a gente colocava, né? Uhum. Então, mas assim, no início foi muito difícil porque ela não queria me libertar. Então, Sim. foi. Mas após hoje, ela fica muito feliz. Ela morre de medo quando eu digo, eu vou surfar. Ela, não faz isso. É, o Messi está aqui falando. O O Messi, Messi, o ela é Messi é o guerreira. surfista. Ele Ele é é, ele surfista, é um né? Super cadeirante. adaptado. Isso. Pois é, Messi. A gente já conheceu aqui essa história dessa mulher aqui que inspirou a gente, né? Todo mundo tem que tomar vergonha e malhar, né? Porque a gente não pode ficar esperando a situação, as coisas da vida. Ah, um dia vai É, chegar o momento. Porque eu tenho mania disso, viu, Dai? Eu passei uma época fazendo muita atividade física. Depois parei e fico assim, todo dia eu digo que vou voltar. Ah, amanhã eu vou voltar por causa disso, disso. A gente não pode ficar esperando uma situação. Porque às vezes a gente volta, faz uma atividade física por vários motivos, né? Ah, porque quando a doença uhum, chega, ah, eu isso. engordei, tô com colesterol alto, tô não sei o quê, infartei, alguma coisa assim, né? E as pessoas começam a fazer atividade física. E a gente precisa entender que a gente não precisa esperar a doença chegar para começar a fazer uma atividade física, né? E eu tô dizendo isso para mim mesmo, viu? Porque eu parei É, não, é total, né? verdade. Agora voltar, porque é muito bom. Pois é, todo dia eu digo que vou voltar, mas vou voltar. Esperar aí as festas passarem, né? Porque agora é São João, né? A gente aqui no Nordeste, a gente comemora muito São João, mesmo que seja esse É a ano seja melhor, o São para mim é João a em melhor casa. época, né? Quando tem. Pois é, pois é. E agora a gente vai ter que passar o São João em casa. Eu digo assim que vai ser o São João na varanda, né? Vai ser em casa mesmo, mas enfim. O importante é a gente estar com saúde, né? Isso que Sim, com é, que certeza. é, que é maravilhoso. Enfim, Dai, minha querida, chegou nosso tempo. Nosso limite já acabou. Né? O Fernandinho está aqui falando, bora para cima. Só acreditam que vamos conseguir quando vem acontecer. Aconteceu. Eu saí de casa aos 25 anos, eu tinha perdido a perna. O Fabiano falando, eu saí de casa aos 25 anos. Eu tinha perdido a perna há apenas 5 meses. No começo, minha mãe não entendeu e não queria deixar eu morar só. Mesmo assim, fui Sempre é e consegui difícil. seguir a vida. Isso. É, Eu sempre acho é que para muito os pais difícil. é bem É, delicado, né? Mas enfim, precisa, né? Ter a independência, ter autonomia, né, Dai? É importante isso, sim, né? com Pois é, certeza. gente, superação mesmo, Messi. E fico feliz em conhecer essas histórias assim, né? Que realmente mexe completamente com a gente. E quero te agradecer, Dai, intensamente por ter aceito, né, nosso convite de estar aqui, nosso projeto, e convidar todo mundo aqui que se de repente sentir no coração a vontade de contar a sua história, né? Porque toda história aqui inspira
Tem gente querendo ouvir a sua história, precisando ouvir a sua história. Me chama no privado para a gente conversar, para a gente poder estar agendando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história para poder contribuir na vida das pessoas, né? E o nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, amanhã, gente, 22 de junho, faz um ano. Um ano de Hum, projeto, ó, um aninho. E amanhã a gente vai ter uma live comemorativa com uma pessoa que realmente dá, eu digo assim, que foi uma inspiração. Uma mulher que apareceu na minha vida assim para impulsionar, né? A gente precisa fazer isso. Então amanhã eu convido todo mundo, vai ser aqui no perfil, né? Luciana Gomes com Amor, às 20 horas. E eu quero encerrar essa live aqui, pedindo a você para deixar uma mensagem aí. Tem muita gente que pode estar precisando de uma palavra, né? Tudo bem que essas palavras todas aqui da live já serviu de grande incentivo, né? Mas assim, que você deixasse uma mensagem, alguma coisa aí para essas pessoas que estão passando por essa fase de aceitação, ou por amputação, ou por questão de doença, né? Tudo que é novo assusta. uhum. Deixa uma mensagem aí para a gente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E para mim foi uma honra estar aqui, porque desde que te conheci eu venho assistindo. Não precisa ter Sim, um filho autista, não precisa ter um filho com síndrome sim, para. Ah, não, e como você disse, não. As palavras me identificam muito, é forte, é muito poderosa, nos ajuda. Então, a minha parte é a amputação, mas não precisa passar por isso para se incentivar. Então, minha mensagem que eu tenho aqui é: tenha fé, tenha sim, gratidão, né? Virou moda, mas tenha gratidão, tenha paciência, sim, porque a minha frase sempre é foco, força e fé para sim. conseguir. E ter paciência, né, na vontade, esperar na vontade de Deus e nunca desistir, porque eu nunca vou desistir, nunca baixo sua cabeça, só baixo para orar. Uhum. E para colocar prótese, né? Eu E gostei. para colocar prótese. E para a mulherada aí que vive em relacionamento abusivo, se saia. Não Sim, dependa de homem. Não, a gente não precisa sim. depender de homem. Hoje eu tenho noção que eu não preciso de um homem para me erguer. Eu preciso só de Sim, Deus e de mim pois mesma. é. A gente, dentro do projeto Mulheres que Cuidam com Amor, a gente está com a programação aí para falar sobre relacionamento abusivo. Eu vou te falar, vou te convidar para você vir contar um pouquinho mais da sua história. Viu? Certo? Viu? Tá bom, gente? Mulherada, todo mundo aqui aplaudindo, Dai. Colocando a Joyce aqui também, falando. Obrigado, meninas, por essa live linda, Kate. A Joyce colocou. Dai, sua linda, que inspiração. Pois é, Joyce, a inspiração, e a gente precisa disso, ó, de pessoas que inspirem a gente. Né? Porque coisas negativas é só ligar a televisão que vê um bocado de coisa. Mas É aqui a gente vê verdade. coisas realmente que inspiram, né? Realmente que colocam a gente Com para frente. certeza. E é isso que a gente precisa, viu? E outro convite, Dai, que eu vou fazer para você. Sexta-feira, dia 25 de junho, é aniversário de Luana. E a gente vai fazer uma live na hora do parabéns, viu? Vou mandar o Ah, eu convite vou para todo assistir. mundo. Tá bom. Tá bom? Gente, Tá. beijo grande no coração. Beijo, Dai. E a gente vai se falando aí Beijo, nos Lu. Muito bastidores. obrigada. Tá bom? Tá. Muito obrigada. Beijo Boa todo noite. mundo, beijo Dea, Beijo. todo mundo que participou. E vou deixar salva aqui a live, tá bom? Beijo, Joyce, beijo, Dea. Beijo. Pois é, Mari, que aqui você falou tudo. Beijo, beijo.